Potência, programa sobre terapias alternativas ou complementares na RCN, todas as terças-feiras entre as 15 e as 17. Neste programa pretendemos dar voz às terapias não convencionais de forma que todos as entendam melhor. E hoje falamos de culinária vitalizante e educativa. No espaço de alimentação holística e plantas terapêuticas temos Ana Rita Albuquerque, que nos vai falar da preparação do organismo para o verão. E na segunda hora, o Dr. Afonso Manuel, que hoje esteve presente na divulgação do relatório sobre o estado de saúde em Portugal e a propósito deste tema, vai partilhar com os ouvintes algumas ideias básicas que estão inseridas no nosso espaço de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Carla Alegre, é um prazer conduzir este programa que é feito para si, só para si que está aí desse lado. Agora vamos à culinária vitalizante e educativa. Vamos dar as boas-vindas à convidada de hoje, Paula Perdigão. Paula é formada em macrobiótica pelos institutos Michio Kushi, que tinham na altura, e ela já vai explicar na altura em que fez esta formação, ela estudou em Portugal e também na Suíça. Outro dos institutos por onde passou foi o Princípio Único no Brasil. A Paula, em 2007, escreveu o livro Conversas Espelhadas, um romance de ficção onde aborda temas como a culinária saudável, a dança oriental e também o carnaval de Torres Vedras, ou não fosse aula torriense de Gema. Ensina culinária vitalizante e educativa há 30 anos, através de aulas, palestras e orientação familiar. Ora, muito bem, depois de tanta conversa, está na altura de dar as boas tardes à Paula. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigada por ter aceito o convite do Essência para estar aqui e nos falar um bocadinho sobre aquilo que já faz há tantos anos, Paula. O que é a culinária vitalizante e educativa? Ora, é um termo esquisito para alguns, mas aviso já que não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos lá desmistificar. Portanto, é uma culinária que, no seu sentido alargado, que pretende alertar as pessoas para os perigos da alimentação atual, que nós todos sabemos que não anda muito bem, não é? E partilhar alternativas saudáveis, coloridas, saborosas, alegres, que nos dão vitalidade e que nos educam para a vida. Eu digo que é alargado no sentido em que eu ensino também a importância de outros tipos de alimentos, como a respiração, o exercício físico, o tipo de pensamento que temos, etc. Então, Paula, vamos lá começar pela primeira parte. Vamos começar pelos perigos da alimentação de hoje em dia. Vamos falar deles. Acho que é premente no programa sobre esta parte da culinária, no fundo, porque nos vai ajudar também a perceber como é que se educa as pessoas a comer. Vamos então ao busilis da questão, não é? Como se dizer, aquilo que realmente hoje em dia tão complicado é, os perigos da alimentação. Nós estamos numa época de excesso de alimentação, excesso de informação, e é preciso saber selecionar. Por exemplo, a balança alimentar portuguesa indica que, embora haja quantidades disponíveis no país de vários produtos alimentares e bebidas, as pessoas não sabem escolher os alimentos mais saudáveis. E apesar de existirem sensibilizações, a parte da OMS, nas escolas, quem está a ganhar são os lobbies que querem vender artigos ditos alimentares, entre aspas. Temos açúcares escondidos, é um dos perigos maiores destes produtos, não é? Empacotzados, congelados, enfim. Exatamente. Nós temos açúcar até no vinagre. Ou seja, para o vinagre fermentar mais rapidamente, leva açúcar, como o vinho, alguns vinhos. E é isso que nós precisamos ver. Precisamos ir para o supermercado, aprender a ler a lista de ingredientes, perceber, por exemplo, que a lista é por ordem decrescente, aliás. Portanto, os produtos que estão em maior quantidade estão no início. E um dos grandes perigos é, por exemplo, em relação ao açúcar, que estávamos a falar, os vários nomes que tem o açúcar. A glicose, a dextrose, a sacarose. E então, por exemplo, numa barrinha dita energética, nós temos às vezes 3, 4 tipos de açúcar. Portanto, aquela na barrinha não é energética, ela é excitante, porque o açúcar excita. E vicia. E há quem diga que é mais viciante do que a cocaína.
Felizmente já há vários livros que têm esta informação, mas o mais conhecido é o Sugar Blues, que existe até online em PDF para quem estiver interessado em ler. Portanto, há muita gente que se calhar não conhece estes nomes que o açúcar também tem, a glicose ou glucose, mais ou menos as pessoas chegam lá, mas depois há a dextrose. Esse é um nome que provavelmente haverá pessoas que nunca vão associar ao açúcar. A sacarose, sim, mas a dextrose, aí está. Aqui fica um dos alertas que a Paula nos deixa neste programa, com os conteúdos difíceis e complicados que o açúcar e os próprios alimentos têm e que muitas vezes nós não percebemos. Vitalizante educativa. Ora bem, porquê é que eu chamo de vitalizante? Precisamente porque pretendo que as pessoas que a estudam e praticam tenham uma vida verdadeiramente vitalizante, através de alimentos verdadeiros, nutritivos, como os cereais integrais, as proteínas vegetais, e não, por exemplo, excitantes, porque na nossa sociedade hoje em dia nós dizemos que um determinado artigo alimentar é energético, mas ele não é energético, ele excita, que é o caso da cafeína, do açúcar, como já falámos, do guaraná. Eles só excitam, portanto, se excitam, eles têm efeitos colaterais. Enquanto que, e é por espaço curto, portanto eu tenho que estar sempre a tomar café para ter a energia. Enquanto se eu tiver uma alimentação e um estilo de vida verdadeiramente vitalizante, em que eu sei cozinhar os alimentos, não basta ter só bons alimentos, em que eu sei cozinhá-los e sei como os usar, eu vou ter energia, eu não vou precisar de artifícios para ter essa mesma energia. Podemos ver um cafezinho, para quem gosta, não é? Mas não abusar. A Paula está a perceber onde é que já vamos entrar. Nós podemos tudo, Carla. Nós é que temos que estudar o nosso corpo. Daí que eu falo muito na autorresponsabilidade. Eu tenho que estudar o meu corpo, ver onde é que eu quero ir e o que é que o meu corpo me diz. Que é para depois não responsabilizar o médico ou outra pessoa pela minha falta de saúde. O que você quer dizer é ouvir, não é? Ouvir o nosso corpo. Ouvir os sinais. Ouvir, escutar os sinais do corpo. Para isso a pessoa tem que se informar, tem que estudar, tem que conviver com pessoas que tenham experiência, frequentar aulas de culinária, experimentar o efeito que tem no seu organismo uma alimentação natural e depois quando experimenta outra vez o veneno, entre aspas, vê reação no seu organismo. Eu sugiro que nós sejamos responsáveis por nós próprios. Pois é, esse o lema mesmo. Exatamente. Então vamos à base desta cozinha. Portanto, há uma base macrobiótica nesta cozinha, não é? Exato. Portanto, eu comecei a estudar a macrobiótica e também gosto de estudar a medicina chinesa um pouco. Portanto, toda a filosofia oriental eu acho muito interessante e, de certa forma, nós não estamos tão longe disso. Se nós formos ver os nossos ditos populares, fulano tem maus fígados. Ok? Porque é que ele tem maus fígados? Porque está subcarregado do fígado e então tem uma atitude agressiva. Portanto, nós estamos um pouco mais distantes, eu acho, que alguns orientais, mas não estamos assim tão distantes. Temos é que despertar, desenvolver ou recuperar a nossa intuição. Paula, explique-nos um bocadinho o que é a macrobiótica, porque há muita gente que nos ouve, com certeza saberá, outras não. Exato. Em que é que assenta esta base, não é? A macrobiótica, dentro daquilo que eu já falei, desenvolver a nossa intuição, saber qual é o melhor alimento para determinada pessoa, no determinado clima, no determinado tempo. Um esquimó comer só carne é macrobiótico porque é só o que ele tem. Ou tinha na altura. Mas basicamente será dar mais valor aos cereais integrais, que num prato, por exemplo, tenha no mínimo 50% de cereais integrais. Temos as proteínas vegetais, que é os feijões, que há quem diga que é comida dos pobres, mas é riquíssimo. Todo o lado das leguminosas. Das leguminosas. Ervilha, fava. Exato, umas são melhores, outras umas mais pesadas, outras menos pesadas, mas exatamente isso. Depois temos as proteínas vegetais, que são muito comuns para quem anda nestes caminhos, que é o chamado tofu, que é o queijo de soja, um derivado da soja. Temos o tempê, outro derivado da soja, o natto.
Temos o seitan, que é do glúten. Portanto, todos esses preparados, e depois os legumes, as verduras, e damos mais preferência a legumes cozinhados, porque nós consideramos que assimilamos melhor. Porque uma coisa é o que é que o alimento tem. O alimento pode ter a vitamina X, Y, Z, mas nós vamos assimilar essa vitamina? E para além da vitamina, o resto dos componentes desse alimento, será que são bons para mim? Por exemplo, os laticínios têm muito cálcio. Será que nós vamos assimilar esse cálcio? E a gordura que tem o laticínio, será que não me vai prejudicar mais em vez de me beneficiar? Se eu quero cálcio, eu preciso comer verduras, cereais integrais, leguminosas, preciso respirar, movimentar e, acima de tudo, eliminar o ladrão chamado açúcar. Podemos sempre arranjar alternativas, não é? É que às vezes quando falamos aqui nisso as pessoas depois pensam, mas agora não posso comer nada com açúcar. Não, há muita coisa que tem açúcar, não é? A fruta tem açúcar, pode-se substituir o açúcar por, penso que também açúcar de coco, não é? Já tivemos aqui uma convidada que falou sobre isso, portanto há sempre alguma alternativa. As pessoas não precisam de ficar na amargura, como eu costumo dizer, que não comem açúcar nenhum. Não, é excelente o que está a dizer. Eu pessoalmente não sou muito a favor do açúcar de coco, porque o coco não é um alimento nosso, é tropical. Então diga-nos, como é que podemos... Imagine, eu sou gulosa. Somos todos. Então é assim. O principal açúcar está nos próprios alimentos, nos cereais integrais, nos legumes. São os chamados açúcares complexos, que demoram tempo a fazer digestão, que não vão sobrecarregar o fígado. Já os cereais integrais, os cereais brancos, o arroz branco, as massas, já vão diretamente para o fígado como se fosse açúcar branco. Então a questão não é só açúcar ou não açúcar. Que há um médico que eu acho muito interessante, o livro dele, que é o Joel Fuhrman, que escreve Acabar de Vez com a Diabetes. É um médico americano. E ele diz que nós podemos nos curar com a alimentação. E ele fala precisamente nisso, na necessidade de termos uma alimentação de cereais integrais, que o diabético que está só a fugir ao açúcar está a se enganar e que a medicação vai cada vez subcarregar mais o organismo. Equilibra lá a questão do açúcar, não é? Mas vai cada vez enfraquecer mais. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, temos, como disse, o açúcar da própria fruta. Por exemplo, eu faço um creme de maçã, que eu uso muito para rechear os meus bolos, em que é só a maçã, ela é cozinhada e depois fica apurada. Quanto mais tempo ela apura, mais doce fica. Por exemplo, então a Paula faz doces. Eu faço doce e sou uma golosa de primeira. Boa. O açúcar, tem, por exemplo, nos meus biscoitos eu uso açúcar mascavado, em pouca quantidade, mas uso, porque acho que é preferível uma pessoa comer um biscoito com um pouco de açúcar mascavado do que comer um biscoito com açúcar branco. Mas eu dou preferência à geleia de arroz integral, que apesar de ser um processo químico, ainda é o que eu sinto melhor, que me cai melhor no organismo. Claro que é para comer também moderadamente. E se nós temos uma alimentação com os cereais integrais e cozinhada de forma adocicada, e não salgada, cheia de condimentos, também não vou sentir tanta necessidade de doce. Pronto, pelas suas palavras, aquilo que eu realmente compreendo é que a forma como nós nos alimentamos hoje em dia é como se estivéssemos a catapultar-nos todos para uma dependência completa do açúcar, como se somos uns adictos, digamos assim, do açúcar. Do açúcar e da própria alimentação em si, porque uma das coisas que diz este mesmo médico é que a alimentação atual vicia e não alimenta. Então nós estamos sempre a querer comer mais e mais. Se nós estivermos bem nutridos, nós comemos menos. Portanto, o açúcar, sim senhor, é um perigo, mas não só. Os produtos refinados, os conservantes, os preservantes. Paula, eu vou pedir só para ficarmos por aí. Já vamos então aos conservantes. Vamos fazer agora uma pequena pausa. Sim, senhor. Até já. Okay? Vamos ouvir agora Ed Sheeran e daqui a pouco já voltamos à conversa com a Paula Perdigão. Licença de hoje. Boa tarde.
voltar então à conversa com a Paula Perdigão, a convidada de hoje do Essência, que nos fala sobre culinária vitalizante e educativa, uma forma saudável, podemos dizer que é também uma filosofia de vida, não é? Para todos nós, pode ser aplicada a uma filosofia. Sim, para mim, acima de tudo, é uma filosofia de vida. Não é? Em que se tenta, o máximo possível, consumir de uma forma muito consciente, ouvindo o corpo e, no fundo, educando, não é? Educando-nos a nós ao longo do tempo. Tudo isto tem uma adaptação, não é? O corpo demora um certo tempo a adaptar-se à alimentação, Paula. Vai de cada um, não é? De condição de cada um, da maneira como que uma pessoa está disposta a... Mas, claro, tem o seu tempo. Vamos lá ver. A adaptação é constante. Por exemplo, no meu caso, que já faço isto há 30 anos, quando eu penso quando nós vamos buscar aquele alimento da infância, eu vou buscar as bases da macrobiótica. Há quantos anos eu não faço tal prato e não faço tal. Pronto. Mas é tudo uma questão de hábito e, inicialmente, eu não gostava de alguns produtos. Por exemplo, eu não gostava da sopa de miso, poderemos falar mais tarde, e assim que o meu organismo ficou mais limpo, já comecei a perceber a necessidade que é outra coisa interessante. Se nós estamos intoxicados, às vezes rejeitamos certos alimentos e dizemos, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu estou tão intoxicada que eu não suporto. Eu detestava o aroma do aipo, dava-me vómitos. Agora adoro. E a mesma coisa que a sopa de miso. E já voltando à questão do açúcar, uma criança que não gosta de legumes, que seja chata para comer, atenção, a criança está intoxicada, sobretudo de açúcar. E acho que isso é muito fácil hoje em dia de perceber, que a maior parte das crianças, infelizmente, consomem imenso açúcar e a televisão tem falado muito sobre isso. Aliás, neste momento em Portugal, acho que a partir do próximo ano já vão deixar de ser vendidas aqueles empacotados nas máquinas em hospitais e devido ao conteúdo excessivo de açúcar que tem. De resto, não já tinha sido retirado das escolas. Paulo, há bocadinho antes de fazermos a nossa pausa para a música, estávamos a falar sobre os conservantes, já tínhamos falado sobre o açúcar, os conservantes, são os 10, não é? Sim, é disto, é daquilo, é da outra. Já é tudo muito conservado, por isso é que nós ficamos conservadinhos em químico. Exato. Olha, esses conservantes, como é que nós podemos aprender a definir, a perceber o que é que são esses conservantes? É que a maior parte das pessoas pega nas embalagens, não é? Olha para aquilo, vê os S. Como é que podemos ter noção do que é prejudicial para nós? Temos que ter a lista. Pois, não, é interessante porque já existem aplicações, podemos pôr no telemóvel, em que explica o perigo do é disto e o é daquilo. Fantástico. Pronto. A minha sugestão é muito mais simples e muito mais intuitiva, é evitar ao máximo produtos industrializados. E, por exemplo, no caso das conservas de peixe, que nós gostamos muito, existem conservas portuguesas em que não leva conservantes, portanto o embalamento é feito através do cozimento. Procurar esse tipo de empresas, pode ser um pouco mais caro, mas que vale a pena. E nas lojas de produtos naturais já existem esse tipo de conservas, muitas com azeite biológico, por exemplo. Talvez em vez de um milho de lata, comprar um milho congelado, um exemplo. E se é a única coisa que há para comer, comemos esse alimento e agradecemos. Se uma pessoa é obrigada a comer no restaurante, ela não deve estar-se a preocupar com os Zés, ela escolhe o melhor que há ali, as saladas, os legumes, consumir menos carne, que é o que eu faço precisamente nas minhas orientações. A primeira coisa que eu faço perguntas à pessoa. O que é que sente, a sua saúde, qual é o seu estilo de vida, onde é que come no trabalho, come em casa. Porque dependendo do estilo de vida da pessoa, o que é que eu adianta dizer para a pessoa? Olha, tem que comer 50% de arroz integral todos os dias, se a pessoa não tem essa possibilidade, se ela come num restaurante todos os dias. Portanto, ou numa cantina. As pessoas comem fora torna-se mais desafiante, não é? É exatamente, eu adoro essa palavra, porque eu adoro desafios. Portanto, é mais desafiante, tanto para essa pessoa como para mim, para sugerir. Não é? E o desafio maior que eu posso fazer a essa pessoa é ela tentar levar a comida de casa, que felizmente está a ficar na moda.
A crise está a fazer essa moda, já temos marmitas muito bonitas, marmitas que aquecem eletricamente. O progresso não para, felizmente. Portanto, no fundo, nós é um bocadinho voltar aos tempos antigos de uma forma mais sofisticada, não é? Hoje em dia. Mas a vida é assim, é cíclica, não é? A vida é uma espiral e nós voltamos ao mesmo assunto de outra forma e agora estamos a voltar, como disse, ao antigamente, entre aspas, de outra forma. Eu acho isso fantástico. É a moda. Como há muita gente que está a voltar para o campo e estão a surgir cada vez mais jovens com a agricultura biológica, a permacultura, etc. Isso é fantástico. Eu tenho que lhe perguntar aqui isto. Eu tive sempre a ideia que na macrobiótica não se usava carne nem peixe, principalmente carne, mas eu já ouvi falar em carne. Ok. Como é que é? Nesta sua alimentação, é uma alimentação que inclui os produtos animais? Ok, é assim. Portanto, a minha alimentação eu chamo vitalizante educativa, já não chamo macrobiótica, que é para não fechar. E quando eu oriento a pessoa dentro daquilo que ela deseja. Eu não como carne há 30 anos, peixe esporadicamente. Portanto, a macrobiótica em geral é peixe esporadicamente, ovo esporadicamente, laticínios nada. Eu esporadicamente como um queijo quando eu saio de casa. Desculpa, perdi o fio à meada. Eu gostava de perguntar se vocês... Exato, a carne. Portanto, eu não uso a carne, mas se a pessoa diz eu quero comer carne, eu não vou bater na pessoa a dizer para ela não comer carne. O que eu posso dizer é assim, olha, então o que eu aconselho é comer menos quantidade de carne e mais legumes e cereais integrais. Portanto, eu aconselho a pessoa perante aquilo que ela quer. E essas pessoas muitas vezes começam assim, e depois começam-se a perceber que não têm tanta necessidade da carne, começam a querer aprender, né? Quando vêm fazer as aulas comigo, percebem a diferença, percebem a energia que está na forma como eu cozinho, e dizem, agora estou a perceber, com esta textura, com esta técnica, com este sabor, se calhar já não preciso da carne. Porque fazer macrobiótica, vegetarianismo da internet, nos livros, não é suficiente. É preciso aprender a cozinhar. É preciso aprender a cozinhar com uma pessoa que saiba. Até porque vamos colocar aqui esta nuance, que é muito pertinente. Portanto, se nós não soubermos cozinhar estes alimentos e termos no fundo temos que ter um fio condutor, não é? Exatamente. Para tudo isto. Nós temos que saber cozinhá-los para os ter em casa, porque senão então vamos comer para a rua, para os restaurantes. Exatamente. Portanto, tem de haver aqui uma linha condutora. Para a pessoa que quer aprender... E que é diferente da culinária tradicional. Eu peço desculpa aos grandes chefes, mas eu já vi grandes chefes na televisão a tratar o tofu de uma maneira absurda. O tofu não é bife. Não, ele tem que ser tratado de outra maneira. Tem que ser marinado, se for marinado é com molho de soja, não é com alho, com sal. Portanto, há outras técnicas que são necessárias. Muito bem, eu vou lançar-lhe um pequeno desafio para daqui uns minutos. Eu vou agora dizer aqui que daqui a pouco a Ana Rita Albuquerque que vem à antena para falar sobre a preparação do organismo para o verão, no seu espaço de alimentação holística. O desafio que eu deixo à Paula agora é que quando voltarmos a conversar, se nos pode dar uma pequena emenda para um dia. Ok. Pode ser? Gostei do desafio. Pode ser? Sim, senhora. Pronto. Então ficamos assim. Enquanto isso, vamos à música, que eu confesso que não tinha preparado, porque estou aqui tão investida a conversar com a Paula que deixei aqui o meu amigo CD de lado, mas ele já vai rodar. Daqui a pouco voltamos já. A primeira hora do Essência de hoje, então, de terça-feira, 14 de junho, porque não esqueci, um dos clássicos da equipa do 7º Legião. Ora, muito bem, estamos à conversa com Paula Perdigão, ela que faz uma cozinha, uma culinária, aliás, vitalizante e educativa há já 30 anos, naturalmente que tem muitas dicas para nos deixar aqui. Há bocadinho eu tinha-lhe deixado lançado um desafio que era a Paula fazer uma emenda para um dia e apresentar-nos aqui em antena. Vamos a isso, Paula? Desafio feito, aceita. Então, pequeno almoço, sopa de miso.
Paula, o que é sopa de miso? Ok, eu escolhi mesmo um menu mais complicado que era para poder explicar bastante. Primeiro, nós estamos habituados a outros tipos de pequenos almoços. O japonês toma pequeno almoço, sopa de miso. O miso é uma pasta, é um derivado da soja, que tem muitos probióticos, é antirradioativo e restaura a flora intestinal, para além das suas vitaminas, B12, etc. E é muito recomendado, sobretudo no início, quando a pessoa está a mudar a sua dieta, para limpar o organismo. Okay. Se a pessoa quiser tomar sopinha de miso, é um caldinho muito fácil de fazer. Depois, o segundo desafio é chapati de arroz integral, ou waffle. Então, eu cozinho o arroz integral, depois moo e levo numa máquina do waffle, ou elétrica, ou em forma, no fogão, ou faço bolinhos de aço. É uma forma muito nutritiva e que preenche bastante o organismo. E a acompanhar esse waffle, eu sugeria um patê, que é o goma shoyu, que nada mais é do que o tahine. O tahine é manteiga de sésamo, aquelas sementezinhas que nós já conhecemos, temperado com shoyu e limão e um bocadinho de água. Este patê é fantástico, guarda-se no frigorífico e pode-se usar em várias coisas, até em molhos. Em pequenos almoços, nós estamos habituados, no meu tempo era leite com café e pão com manteiga ou queijo, agora temos os chamados cereais. Não são cereais, ainda mais que na maioria, não são mais do que bolachinhas ou algo parecido com farinha refinada, conservantes, açúcar, corantes e aromatizantes. E montes de açúcar. E montes de açúcar. Portanto, não é recomendado todo. É possível comer a torradinha com é preferível. O leite, e o café. É preferível isso. Para mim é chocante que eu já vi crianças a jantarem leite com chocopitos. Isso não é jantar. A criança não quis a sopa, então a avózinha fez-lhe a vontade. Desculpem, isso é veneno que está a dar à criança e infelizmente isso está a acontecer muito na nossa sociedade. Passemos para o almoço. Vamos a isso. Então, para não ser a sopinha de miso, poderia ser, uma sopinha de flocos de aveia, em que vamos pôr um recheio, por exemplo, de cebola e cenoura e salsa, um arrozinho integral, feito à pressão extra, são técnicas que eu ensino, depois um hambúrguer de tofu, que é delicioso, e que pode levar o mesmo recheio. Aqui podia ser cebola, cenoura e azeitona. As tais estratégias de guerra que eu estava a explicar offline, que a pessoa com o mesmo recheio, numa põe salsa, noutra acrescenta azeitona, pode compor 2 pratos diferentes. Ok, com sabores diferentes. Com sabores diferentes. Uma diversidade. Exato. Portanto, este hambúrguer é frito, a fritura é necessária, QB. Agora, há quem faça da fruta o novo inimigo, da fritura o novo inimigo. Não, a fritura é necessária, sobretudo para quem não come carne, mas, claro, bem feita e em quantidade suficiente. Depois o outro desafio é uma quimpira de cenoura. Quimpira, eu escolhi mesmo os mais esquisitos. É um corte muito engraçado. Portanto, quem olha, no fundo, é cenoura às tirinhas, mas tem um corte com uma faca especial japonesa, que as facas agora que são muito nos sushis, e é muito interessante porque o cortar também beneficia. Entre eu ralar uma cenoura na máquina tem uma energia e ser eu a cortar tem outra energia, tanto para o alimento como para mim que estou a trabalhá-la. Okay. Portanto, são todos esses detalhes que fazem parte do processo de aprendizagem. Para terminar, agrião refogado. É fantástico, eu uso o agrião todo, lavo, corto e refogo rapidamente como se fosse saltear. Tempero com molho de soja. É fantástico, é uma maravilha. Isso deve ser muito... Mas normalmente só usamos as folhas, certo? Certo. Então eu uso o agrião todo. Aqui neste prato é importante, temos aqui as fibras, não é? A cenoura eu não a descasquei, eu escovei-a. Portanto, tenho aqui as fibras, todas. Paulo, eu não quero diga. Que perca aí a sua embalagem do raciocínio, mas temos que fazer aqui a ressalva que é todos estes alimentos, a Paula vai buscá-los a sítios com certificação biológica. Eu procuro
esses lugares, cada vez há mais. Ali à volta de Torres Vedras temos várias quintas e aqui no Conselho de Mafra. E no Conselho de Mafra também temos, que eu acho que isso é fantástico. Mas é melhor comer uma cenoura, perdão, não seja biológica, do que não comer. Ok. Portanto, tudo é relativo. Eu nem sempre uso produtos biológicos quando não os tenho à mão. Não vamos entrar em radicalismo, não é? Não. Radical é não comer. Ok. Eu vou comer alguma coisa do supermercado. Que às vezes eu não vou comer porque não tenho biológico, mas depois vou ali à esquina e vou comer outra coisa qualquer. Outra coisa importante é a mastigação. Que a mastigação fortalece os dentes. Para quem não sabe, cada dente representa um órgão, portanto a mastigação fortalece os dentes e desenvolve o próprio cérebro. Uhum. Não basta eu comer tudo batido, isso não me vai alimentar. E é muito engraçado que se eu como a cenoura em caipira, no caso miudinha, dá-me um efeito no estômago diferente que se eu como em pedaços grandes. Então se eu tenho muita fome, eu gosto da cenoura cortada em pedaços maiores, em cunha. E tem um sabor diferente também. É muito engraçado essas dicas. E então, vamos para o jantar. Normalmente, o meu almoço é o meu jantar. Foi a coisa mais fantástica que eu aprendi no Brasil. Que não há cerimónias, que eu já vario tanto. Eu sou capaz, se eu quiser, no mês, não repetir um prato. Que o meu almoço é o meu jantar. Eu chego ao jantar e aqueço. Mas, para não ficarmos aqui só no aquecer, tenho aqui a sugestão de um creme de millet, que é um cereal, muito fácil de fazer, e com o recheio que me sobrou do almoço, porque eu fiz um pouquinho a mais, o recheio do hambúrguer, eu vou fazer um risoto com o arroz integral que também me sobrou do almoço. Okay, vou aproveitar, faço um risoto, tempero com um pouquinho de vinagre de arroz, um bocadinho de shoyu. Depois, para acompanhar, posso fazer uma cebolada de seitã, em que gosto de cozinhar o seitã na panela de pressão. Aliás, eu faço o meu próprio seitã. E uns brócolos escaldados. E não temos direito à batata. Já lá vamos à batata. Lembro. Então, aqui em relação aos brócolos, o que é escaldar? Escaldar é uma panela com água a ferver, em que colocamos sal e colocamos os brócolos a escaldar. Eu faço sempre a analogia da batata frita, é como se estivéssemos a fritar a batata, mas é água, atenção. Porque se eu for tapar, o brócolis não apanha oxigênio, vai escurecer e vai murchar. O que acontece normalmente, os legumes estão espapassados e estão sem vida, e os legumes têm que ter vida. As tais técnicas que são importantes aprender. A batata. Normalmente eu não como batata por guludice, porque eu não sou santa, tenho os meus vícios também, mas normalmente eu não como batata, porque a batata não é saudável, para além dos agrotóxicos, prefiro a biológica, mas a batata tem até nicotina. Nicotina? Sim, dentro das coisas negativas que ela tem até nicotina. Portanto, não aconselho. Em substituto da batata, aconselho um tubérculo delicioso, para além da batata doce, que é fantástica, que eu gosto, por exemplo, de frita, é muito boa, tem o inhame. Mas não é o inhame dos Açores, é um inhame de origem japonesa, que é assim pequenino, cabeludinho, e costuma estar nos hipermercados perto da mandioca, do gengibre. Pode usar como a batata. É cozido? Cozido com casca, pode ser frito, pode ser em sopas, na sopa de miso fica muito bom, e é fantástico. Inclusive, ele é anti-inflamatório. Temos até tratamentos externos, outra coisa fantástica, com esta alimentação nós fazemos tratamentos externos. Se eu ralar o inhame e puser um bocadinho de farinha, faço um cataplasma e posso desinflamar alguma inflamação que eu tenho. Chego ao cúmulo, que se eu tiver um pico dentro da mão e eu não consigo tirar esse pico, eu faço o cataplasma de inhame, o cataplasma vai abrir a mão e vai chupar esse dito pico. Fantástico. Para finalizar, não devemos comer 3 horas antes de ir para a cama, para não subcarregar o organismo. Não devemos 3 horas antes de ir para a cama. E há outra coisa que estamos para a frente a finalizar, já em cima do nosso tempo, há outra coisa que quero que me diga, é que não foi incluído aí nenhum alimento entre as refeições. Exatamente. Não há necessidade de comermos entre as refeições.
Uma pessoa que tenha fome entre as refeições não comeu como deve ser ou não comeu um alimento adequado e o seu organismo está fraco. A mesma coisa que as pessoas acordam de noite para comer. É sinal que o estômago está fraco. Uma pessoa que está bem alimentada não tem que estar sempre a pescar. Porque se estivermos sempre a comer, estamos a subcarregar o organismo, estamos a enfraquecer. Então é essa a explicação. Exatamente. Os benefícios, muito rapidamente falo, os benefícios desta alimentação. O que é que ganha o corpo físico com esta alimentação? Ganha saúde, no sentido global, temos vitalidade, acordamos mais cedo, não precisamos dormir tanto, ficamos mais risonhos, porque, como eu disse, temos maus fígados, não queremos rir. Dificilmente teremos uma depressão, portanto, temos até mais força para encarar os lados maus da vida, que toda a gente tem. As agruras, não é? As agruras da vida, porque estamos com saúde para isso. E é isso, temos mais nica, mais força, mais vitalidade, mais alegria de viver e paixão pela vida. Eu passei a ter mais paixão pela vida e até atração pelas artes, pelo artesanato, tudo, porque esta culinária também, se a pessoa quiser, também puxa muito para o lado artístico. É uma arte. É uma arte. E fazer tudo muito bonitinho, bonequinhos, temos de fazer montes de coisas deliciosas e bonitas. Paula, foi um gosto. Estávamos aqui mais uma hora ou duas a conversar sobre receitas e sobre esta alimentação. Não temos tempo, mas vamos ter tempo para que a Paula deixe os seus contactos e sei que tem evento proximamente. Exato, portanto, no próximo fim de semana, dia 18, a partir das 11, eu estarei na Lourinhã num evento que se chama Um Dia pela Vida, que é um evento que tem andado a acontecer na luta contra o cancro. Eu estarei lá com uma tendazinha a divulgar com orientação alimentar, terei alguns produtos para as pessoas provarem, para as pessoas comprarem e ofereço desde já, a primeira pessoa que me telefonar, uma orientação na Lourinhã. E às 14 horas, às 16 horas, vai ter uma aula de culinária simples, uma demonstração em que irei fazer uma sobremesa sem açúcar e sem glúten, que agora estamos no 100, 100, 100. Sim, agora e todas as quintas-feiras eu faço pão integral, sob encomenda, para além de outras coisas que eu faço que eu posso depois fornecer à pessoa que esteja interessada. Toda a Santa Quinta-feira eu faço pão integral de fermentação lenta, que é o problema do glúten, muitas vezes não é o glúten, é a rapidez e a qualidade do fermento com que o pão foi feito. Um pão que fermenta a noite toda vai ter uma digestão muito mais fácil. Portanto, esta é uma alimentação recomendada para as pessoas que têm problemas com o glúten, não é? As alergias, intolerâncias e também a lactose. Portanto, é adequada a todo o ser que esteja vivo, todo o ser humano, primeiro, mas sobretudo, estava na brincadeira, é sobretudo importante para quem tem problemas de saúde, de glúten, diabéticos, outros, a lactose e outros problemas. Paula, o seu contacto? O meu telefone é 96 36 24 649, eu repito, 96 36 24 649. Tenho o site que é culinariavitalizanteeducativa.com, é fácil. A página no Facebook, Culinária Vitalizante Educativa. É fácil realmente encontrar a Paula, aliás, até porque a Paula é torriense e reside em Torres Vedras, é um concelho aqui bem próximo do nosso, está coladinho. Paula, foi um prazer tê-la aqui. Um prazer foi todo meu. Muito obrigada. Obrigada a si e a todos. Obrigadíssimo, Paula Perdigão, nesta primeira hora do Essência de hoje, a falarmos sobre culinária vitalizante e educativa. Até já. Olha, ninguém passou página que se calhar não temos. Eu também não vi, não vi ninguém passar. Está aí o Bernardo! Espera, agora, não é? Bernardo, desculpa. Essência, programa sobre terapias alternativas ou complementares na RCN, todas as terças-feiras entre as 15 e as 17. Neste programa pretendemos dar voz às terapias não convencionais de forma que todos as entendam melhor. E hoje falamos de culinária vitalizante e educativa. No espaço de alimentação holística e plantas terapêuticas temos Ana Rita Albuquerque,
que nos vai falar da preparação do organismo para o verão. E na segunda hora, o Dr. Afonso Manuel, que hoje esteve presente na divulgação do relatório sobre o estado de saúde em Portugal, e a propósito deste tema, vai partilhar com os ouvintes algumas ideias básicas que estão inseridas no nosso espaço de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Carla Alegre, é um prazer conduzir este programa que é feito para si, só para si que está aí desse lado. Agora vamos à culinária vitalizante e educativa. Vamos dar as boas-vindas à convidada de hoje, Paula Perdigão. Paula é formada em macrobiótica pelos institutos Michio Kushi, que tinham na altura, e ela já vai explicar na altura em que fez esta formação, ela estudou em Portugal e também na Suíça. Outro dos institutos por onde passou foi o Princípio Único no Brasil. A Paula, em 2007, escreveu o livro Conversas Espelhadas, um romance de ficção onde aborda temas como a culinária saudável, a dança oriental e também o carnaval de Torres Vedras, ou não fosse aula torriense de Gema. Ensina culinária vitalizante e educativa há 30 anos, através de aulas, palestras e orientação familiar. Ora, muito bem, depois de tanta conversa, está na altura de dar as boas tardes à Paula. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigada por ter aceito o convite do Essência para estar aqui e nos falar um bocadinho sobre aquilo que já faz há tantos anos, Paula. O que é a culinária vitalizante e educativa? Ora, é um termo esquisito para alguns, mas aviso já que não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos lá desmistificar. Portanto, é uma culinária que, no seu sentido alargado, que pretende alertar as pessoas para os perigos da alimentação atual, que nós todos sabemos que não anda muito bem, não é? E partilhar alternativas saudáveis, coloridas, saborosas, alegres, que nos dão vitalidade e que nos educam para a vida. Eu digo que é alargado no sentido em que eu ensino também a importância de outros tipos de alimentos, como a respiração, o exercício físico, o tipo de pensamento que temos, etc. Então, Paula, vamos lá começar pela primeira parte. Vamos começar pelos perigos da alimentação de hoje em dia. Vamos falar deles. Acho que é premente no programa sobre esta parte da culinária, no fundo, porque nos vai ajudar também a perceber como é que se educa as pessoas a comer. Vamos então ao busilis da questão, não é? Como se dizer, aquilo que realmente hoje em dia tão complicado é, os perigos da alimentação. Nós estamos numa época de excesso. Excesso de alimentação, excesso de informação, e é preciso saber selecionar. Por exemplo, a balança alimentar portuguesa indica que, embora haja quantidades disponíveis no país de vários produtos alimentares e bebidas, as pessoas não sabem escolher os alimentos mais saudáveis. E apesar de existirem sensibilizações, a parte da OMS, nas escolas, quem está a ganhar são os lobbies que querem vender artigos ditos alimentares, entre aspas. Temos açúcar escondidos, é um dos perigos maiores destes produtos, não é? Empacotados, congelados, enfim. Exatamente. Nós temos açúcar até no vinagre. Ou seja, para o vinagre fermentar mais rapidamente, leva açúcar, como o vinho, alguns vinhos. E é isso que nós precisamos ver. Precisamos ir para o supermercado, aprender a ler a lista de ingredientes, perceber, por exemplo, que a lista é por ordem decrescente, aliás. Portanto, os produtos que estão em maior quantidade estão no início. E um dos grandes perigos é, por exemplo, em relação ao açúcar, que estávamos a falar, os vários nomes que tem o açúcar. A glicose, a dextrose, a sacarose. E então, por exemplo, numa barrinha dita energética, nós temos às vezes 3, 4 tipos de açúcar. Portanto, aquela na barrinha não é energética, ela é excitante, porque o açúcar excita. E vicia. E há quem diga que é mais viciante do que a cocaína. Felizmente já há vários livros que têm esta informação, mas o mais conhecido é o Sugar Blues, que existe até online em PDF para quem estiver interessado em ler.
Portanto, há muita gente que se calhar não conhece estes nomes que o açúcar também tem, a glicose ou glucose, mais ou menos as pessoas chegam lá, mas depois há a dextrose. Esse é um nome que provavelmente haverá pessoas que nunca vão associar ao açúcar. A sacarose, sim, mas a dextrose, aí está. Aqui fica um dos alertas que a Paula nos deixa neste programa, com os conteúdos difíceis e complicados que o açúcar e os próprios alimentos têm e que muitas vezes nós não percebemos. Vitalizante educativa. Ora bem, porquê é que eu chamo de vitalizante? Precisamente porque pretendo que as pessoas que a estudem e praticam tenham uma vida verdadeiramente vitalizante, através de alimentos verdadeiros, nutritivos, como os cereais integrais, as proteínas vegetais, e não, por exemplo, excitantes, porque na nossa sociedade hoje em dia nós dizemos que um determinado artigo alimentar é energético, mas ele não é energético, ele excita, que é o caso da cafeína, do açúcar, como já falámos, do guaraná. Eles só excitam, portanto, se excitam, eles têm efeitos colaterais. Enquanto que, e é por espaço curto, portanto, eu tenho que estar sempre a tomar café para ter a energia. Enquanto se eu tiver uma alimentação e um estilo de vida verdadeiramente vitalizante, em que eu sei cozinhar os alimentos, não basta ter só bons alimentos, em que eu sei cozinhá-los e sei como os usar, eu vou ter energia, eu não vou precisar de artifícios para ter essa mesma energia. Podemos ver um cafezinho, para quem gosta, não é? Mas não abusar. A Paula está a perceber onde é que já vamos entrar. Nós podemos tudo, Carla. Nós é que temos que estudar o nosso corpo. Daí que eu falo muito na autorresponsabilidade. Eu tenho que estudar o meu corpo, ver onde é que eu quero ir e o que é que o meu corpo me diz. Que é para depois não responsabilizar o médico ou outra pessoa pela minha falta de saúde. O que você quer dizer é ouvir, não é? Ouvir o nosso corpo. Ouvir os sinais. Ouvir, escutar os sinais do corpo. Para isso a pessoa tem que se informar, tem que estudar, tem que conviver com pessoas que tenham experiência, frequentar aulas de culinária, experimentar o efeito que tem no seu organismo uma alimentação natural e depois quando experimenta outra vez o veneno, entre aspas, ver reação no seu organismo. Eu sugiro que nós sejamos responsáveis por nós próprios. Pois será esse o lema mesmo. Exatamente. Então vamos à base desta cozinha. Portanto, há uma base macrobiótica nesta cozinha, não é? Exato. Portanto, eu comecei a estudar a macrobiótica e também gosto de estudar a medicina chinesa um pouco. Portanto, toda a filosofia oriental eu acho muito interessante e, de certa forma, nós não estamos tão longe disso. Se nós formos ver os nossos ditos populares, fulano tem maus fígados. Ok? Porque é que ele tem maus fígados? Porque está subcarregado do fígado e então tem uma atitude agressiva. Portanto, nós estamos um pouco mais distantes, eu acho, que alguns orientais, mas não estamos assim tão distantes. Temos é que despertar, desenvolver ou recuperar a nossa intuição. Paula, explique-nos um bocadinho o que é a macrobiótica, porque há muita gente que nos ouve, com certeza saberá, outras não. Exato. Em que é que assenta esta base, não é? A macrobiótica, dentro daquilo que eu já falei, desenvolver a nossa intuição, saber qual é o melhor alimento para determinada pessoa, no determinado clima, no determinado tempo. Um esquimó comer só carne é macrobiótico porque é só o que ele tem. Ou tinha na altura. Mas basicamente será dar mais valor aos cereais integrais, que num prato, por exemplo, tenha no mínimo 50% de cereais integrais. Temos as proteínas vegetais, que é os feijões, que há quem diga que é comida dos pobres, mas é riquíssimo. Todo o lado das leguminosas. Das leguminosas. Ervilha, fava. Exato, umas são melhores, outras umas mais pesadas, outras menos pesadas, mas exatamente isso. Depois temos as proteínas vegetais que são muito comuns para quem anda nestes caminhos, que é o chamado tofu, que é o queijo de soja, um derivado da soja. Temos o tempê, outro derivado da soja, o natto. Temos o seitan, que é do glúten. Portanto, todos esses preparados e depois os legumes.
as verduras e damos mais preferência a legumes cozinhados, porque nós consideramos que assimilamos melhor. Porque uma coisa é o que é que o alimento tem. O alimento pode ter a vitamina X, Y, Z, mas nós vamos assimilar essa vitamina? E para além da vitamina, o resto dos componentes desse alimento, será que são bons para mim? Por exemplo, os laticínios têm muito cálcio. Será que nós vamos assimilar esse cálcio? E a gordura que tem o laticínio, será que não me vai prejudicar mais em vez de me beneficiar? Se eu quero cálcio, eu preciso comer verduras, cereais integrais, leguminosas, preciso respirar, movimentar e, acima de tudo, eliminar o ladrão chamado açúcar. Podemos sempre arranjar alternativas, não é? É que às vezes quando falamos aqui nisso as pessoas depois pensam, mas agora não posso comer nada com açúcar. Não, há muita coisa que tem açúcar, não é? A fruta tem açúcar, pode-se substituir o açúcar por, penso que também açúcar de coco, não é? Já tivemos aqui uma convidada que falou sobre isso, portanto há sempre alguma alternativa, as pessoas não precisam de ficar na amargura, como eu costumo dizer, que não comem açúcar nenhum. Não, é excelente o que está a dizer. Eu pessoalmente não sou muito a favor do açúcar de coco, porque o coco não é um alimento nosso, é tropical. Então diga-nos, como é que podemos... Imagine, eu sou gulosa. Somos todos. Então é assim. O principal açúcar está nos próprios alimentos, nos cereais integrais, nos legumes. São os chamados açúcares complexos, que demoram tempo a fazer digestão, que não vão sobrecarregar o fígado. Já os cereais integrais, os cereais brancos, o arroz branco, as massas, já vão diretamente para o fígado como se fosse açúcar branco. Então a questão não é só açúcar ou não açúcar. Que há um médico que eu acho muito interessante, o livro dele, que é o Joel Fuhrman, que escreve Acabar de Vez com a Diabetes. É um médico americano. E ele diz que nós podemos nos curar com a alimentação. E ele fala precisamente nisso, na necessidade de termos uma alimentação de cereais integrais, que o diabético que está só a fugir ao açúcar está a se enganar e que a medicação vai cada vez subcarregar mais o organismo. Equilibra lá a questão do açúcar, não é? Mas vai cada vez enfraquecer mais. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, temos, como disse, o açúcar da própria fruta. Por exemplo, eu faço um creme de maçã, que eu uso muito para rechear os meus bolos, em que é só a maçã, ela é cozinhada e depois fica apurada. Quanto mais tempo ela apura, mais doce fica. Por exemplo, então a Paula faz doces. Eu faço doce e sou uma golosa de primeiro. Boa. O açúcar, tem, por exemplo, nos meus biscoitos eu uso açúcar mascavado, em pouca quantidade, mas uso, porque acho que é preferível uma pessoa comer um biscoito com um pouco de açúcar mascavado do que comer um biscoito com açúcar branco. Mas eu dou preferência à geleia de arroz integral, que apesar de ser um processo químico, ainda é o que eu sinto melhor, que me cai melhor no organismo. Claro que é para comer também moderadamente. E se nós temos uma alimentação com os cereais integrais e cozinhada de forma adocicada, e não salgada, cheia de condimentos, também não vou sentir tanta necessidade de doce. Pronto, pelas suas palavras, aquilo que eu realmente compreendo é que a forma como nós nos alimentamos hoje em dia é como se estivéssemos a catapultar-nos todos para uma dependência completa do açúcar. Como se somos uns adictos, digamos assim, do açúcar. É uma do açúcar e da própria alimentação em si, porque uma das coisas que diz este mesmo médico é que a alimentação atual vicia e não alimenta. Então nós estamos sempre a querer comer mais e mais. Se nós estivermos bem nutridos, nós comemos menos. Portanto, o açúcar, sim senhor, é um perigo, mas não só. Os produtos refinados, os conservantes, os preservantes. Paula, eu vou pedir só para ficarmos por aí. Já vamos então aos conservantes. Vamos fazer agora uma pequena pausa. Sim, senhor. Até já. Okay? Vamos ouvir agora Ed Sheeran e daqui a pouco já voltamos à conversa com a Paula Perdigão. Licença de hoje. Boa tarde.
voltar então à conversa com a Paula Perdigão, a convidada de hoje do Essência, que nos fala sobre culinária vitalizante e educativa, uma forma saudável, podemos dizer que é também uma filosofia de vida, não é? Para todos nós, pode ser aplicada a uma filosofia. Sim, para mim, acima de tudo, é uma filosofia de vida. Não é? Em que se tenta, o máximo possível, consumir de uma forma muito consciente, ouvindo o corpo e, no fundo, educando, não é? Educando-nos a nós ao longo do tempo. Tudo isto tem uma adaptação, não é? O corpo demora um certo tempo a adaptar-se à alimentação, Paula. Vai de cada um, não é? De condição de cada um, da maneira como que uma pessoa está disposta a... Mas, claro, que tem o seu tempo. Vamos lá ver. A adaptação é constante. Por exemplo, no meu caso, que já faço isto há 30 anos, quando eu penso em... Quando nós vamos buscar aquele alimento da infância, eu vou buscar as bases da macrobiótica. Há quantos anos eu não faço tal prato e não faço tal. Pronto. Mas é tudo uma questão de hábito e, inicialmente, eu não gostava de alguns produtos. Por exemplo, eu não gostava da sopa de miso, poderemos falar mais tarde, e assim que o meu organismo ficou mais limpo, já comecei a perceber a necessidade de... Que é outra coisa interessante. Se nós estamos intoxicados, às vezes rejeitamos certos alimentos e dizemos, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu estou tão intoxicada que eu não suporto. Eu detestava o aroma do aipo, dava-me vómitos. Agora adoro. E a mesma coisa que a sopa de miso. E já voltando à questão do açúcar, uma criança que não gosta de legumes, que seja chata para comer, atenção, a criança está intoxicada, sobretudo de açúcar. E acho que isso é muito fácil hoje em dia de perceber, que a maior parte das crianças, infelizmente, consomem imenso açúcar e a televisão tem falado muito sobre isso. Aliás, neste momento em Portugal, acho que a partir do próximo ano já vão deixar de ser vendidas aqueles empacotados nas máquinas em hospitais e devido ao conteúdo excessivo de açúcar que tem. De resto, já tinha sido retirado das escolas. Paulo, há bocadinho antes de fazermos a nossa pausa para a música, estávamos a falar sobre os conservantes, já tínhamos falado sobre o açúcar, os conservantes, são os 10, não é? Sim, é disto, é daquilo, é da outra. Já é tudo muito conservado, por isso é que nós ficamos conservadinhos em químico. Exato, exato. Olha, esses conservantes, como é que nós podemos aprender a definir, a perceber o que são esses conservantes? É que a maior parte das pessoas pega nas embalagens, não é? Olha para aquilo, vê os S. Como é que podemos ter noção do que é prejudicial para nós? Temos que ter a lista. Pois, não, é interessante porque já existem aplicações que podemos pôr no telemóvel em que explica o perigo do é disto e o é daquilo. Fantástico. Pronto. A minha sugestão é muito mais simples e muito mais intuitiva. É evitar ao máximo produtos industrializados. E, por exemplo, no caso das conservas de peixe, que nós gostamos muito, existem conservas portuguesas em que não leva conservantes. É que, portanto, o embalamento é feito através do cozimento. É procurar esse tipo de empresas, pode ser um pouco mais caro, mas que vale a pena. E nas lojas de produtos naturais já existem esse tipo de conservas, muitas com azeite biológico, por exemplo. Talvez em vez de um milho de lata, comprar um milho congelado, um exemplo. E se é a única coisa que há para comer, comemos esse alimento e agradecemos. Se uma pessoa é obrigada a comer no restaurante, ela não deve estar-se a preocupar com os Zés, ela escolhe o melhor que há ali, as saladas, os legumes, consumir menos carne, que é o que eu faço precisamente nas minhas orientações. A primeira coisa que eu faço perguntas à pessoa. O que é que sente, a sua saúde, qual é o seu estilo de vida, onde é que come no trabalho, come em casa. Porque dependendo do estilo de vida da pessoa, o que é que eu adianta dizer para a pessoa? Olha, tem que comer 50% de arroz integral todos os dias, se a pessoa não tem essa possibilidade, se ela come num restaurante todos os dias. Portanto, ou numa cantina. As pessoas comem fora torna-se mais desafiante, não é? É exatamente, eu adoro essa palavra, porque eu adoro desafios. Portanto, é mais desafiante, tanto para essa pessoa como para mim, para sugerir. Não é? E o desafio maior que eu posso fazer a essa pessoa é ela tentar levar a comida de casa.
que felizmente está a ficar na moda. A crise está a fazer essa moda, já temos marmitas muito bonitas, marmitas que aquecem eletricamente. O progresso não para, felizmente. Portanto, no fundo, nós é um bocadinho voltar aos tempos antigos de uma forma mais sofisticada, não é? Hoje em dia. Mas a vida é assim, é cíclica, não é? A vida é uma espiral e nós voltamos ao mesmo assunto de outra forma e agora estamos a voltar, como disse, ao antigamente, entre aspas, de outra forma. Eu acho isso fantástico. É a moda. Como há muita gente que está a voltar para o campo, é verdade. E estão a surgir cada vez mais jovens com a agricultura biológica, a permacultura, etc. Isso é fantástico. Eu tenho que lhe perguntar aqui isto. Eu tive sempre a ideia que na macrobiótica não se usava carne nem peixe, principalmente carne, mas eu já ouvi falar em carne. Ok. Como é que é? Nesta sua alimentação, é uma alimentação que inclui os produtos animais? Ok, é assim. Portanto, a minha alimentação eu chamo vitalizante educativa, já não chamo macrobiótica, que é para não fechar. E quando eu oriento a pessoa dentro daquilo que ela deseja. Eu não como carne há 30 anos, peixe esporadicamente. Portanto, a macrobiótica em geral é peixe esporadicamente, ovo esporadicamente, laticínios nada. Eu esporadicamente como um queijo quando eu saio de casa. Desculpa, perdi o fio à meada. Eu gostava de perguntar se vocês... Exato, a carne. Portanto, eu não uso a carne, mas se a pessoa diz eu quero comer carne, eu não vou bater na pessoa a dizer para ela não comer carne. O que eu posso dizer é assim, olha, então o que eu aconselho é comer menos quantidade de carne e mais legumes e cereais integrais. Portanto, eu aconselho a pessoa perante aquilo que ela quer. E essas pessoas muitas vezes começam assim, e depois começam-se a perceber que não têm tanta necessidade da carne, começam a querer aprender, né? Quando vêm fazer as aulas comigo, percebem a diferença, percebem a energia que está na forma como eu cozinho, e dizem, agora estou a perceber, com esta textura, com esta técnica, com este sabor, se calhar já não preciso da carne. Porque fazer macrobiótica, vegetarianismo da internet, dos livros, não é suficiente. É preciso aprender a cozinhar. É preciso aprender a cozinhar com uma pessoa que saiba. Até porque vamos colocar aqui esta nuance, que é muito pertinente. Portanto, se nós não soubermos cozinhar estes alimentos e termos no fundo temos que ter um fio condutor, não é? Exatamente. Para tudo isto. Nós temos que saber cozinhá-los para os ter em casa, porque senão então vamos comer para a rua, para os restaurantes. Exatamente. Portanto, tem de haver aqui uma linha condutora. Para a pessoa que quer aprender... E que é diferente da culinária tradicional. Eu peço desculpa aos grandes chefes, mas eu já vi grandes chefes na televisão a tratar o tofu de uma maneira absurda. O tofu não é bife. Não, ele tem que ser tratado de outra maneira. Tem que ser se for marinado é com molho de soja, não é com alho, com sal. Portanto, há outras técnicas que são necessárias. Muito bem, eu vou lançar-lhe um pequeno desafio para daqui uns minutos. Eu vou agora dizer aqui que daqui a pouco a Ana Rita Albuquerque que vem à antena para falar sobre a preparação do organismo para o verão, no seu espaço de alimentação holística. O desafio que eu deixo à Paula agora é que quando voltarmos a conversar, se nos pode dar uma pequena emenda para um dia. Ok. Pode ser? Gostei do desafio. Pode ser? Sim, senhora. Pronto. Então ficamos assim. Enquanto isso, vamos à música, que eu confesso que não tinha preparado, porque estou aqui tão investida a conversar com a Paula que deixei aqui o meu amigo CD de lado, mas ele já vai rodar. Daqui a pouco voltamos já. A primeira hora do Essência de hoje, então, de terça-feira, 14 de junho, porque não esqueci, um dos clássicos da equipa do 7º Legião. Ora, muito bem, estamos à conversa com Paula Perdigão, ela que faz uma cozinha, uma culinária, aliás, vitalizante e educativa há já 30 anos, naturalmente que tem muitas dicas para nos deixar aqui. Há bocadinho eu tinha-lhe deixado lançado um desafio que era a Paula fazer uma emenda para um dia e apresentar-nos aqui em antena. Vamos a isso, Paula? Desafio feito, aceita. Então, pequeno almoço, sopa de miso.
Paula, o que é sopa de miso? Ok, eu escolhi mesmo o menu mais complicado, que era para poder explicar bastante. Primeiro, nós estamos habituados a outros tipos de pequenos almoços. O japonês toma pequeno almoço, sopa de miso. O miso é uma pasta, é um derivado da soja, que tem muitos probióticos, é antirradioativo e restaura a flora intestinal, para além das suas vitaminas, B12, etc. E é muito recomendado, sobretudo no início, quando a pessoa está a mudar a sua dieta, para limpar o organismo. Se a pessoa quiser tomar sopinha de miso, é um caldinho muito fácil de fazer. Depois, o segundo desafio é chapati de arroz integral, ou waffle. Então, eu cozinho o arroz integral, depois moo e levo numa máquina do waffle, ou elétrica, ou em forma, no fogão, ou faço bolinhos de aço. É uma forma muito nutritiva e que preenche bastante o organismo. E a acompanhar esse waffle, eu sugeria um patê, que é o goma shoyu, que nada mais é do que o tahine. O tahine é manteiga de sésamo, aquelas sementezinhas que nós já conhecemos, temperado com shoyu, limão e um bocadinho de água. Este patê é fantástico, guarda-se no frigorífico e pode-se usar em várias coisas, até em molhos. Em pequenos almoços, nós estamos habituados, no meu tempo era leite com café e pão com manteiga ou queijo, agora temos os chamados cereais. Não são cereais, ainda mais que na maioria, não são mais do que bolachinhas ou algo parecido com farinha refinada, conservantes, açúcar, corantes e aromatizantes. E montes de açúcar. E montes de açúcar. Portanto, não é recomendado todo. É possível comer a torradinha com é preferível. E o café. É preferível isso. Para mim é chocante que eu já vi crianças a jantarem leite com chocopitos. Isso não é jantar. A criança não quis a sopa, então a avózinha fez-lhe a vontade. Desculpem, isso é veneno que está a dar à criança e infelizmente isso está a acontecer muito na nossa sociedade. Passemos para o almoço. Vamos a isso. Então, para não ser a sopinha de miso, poderia ser, uma sopinha de flocos de aveia, em que vamos pôr um recheio, por exemplo, de cebola e cenoura e salsa, um arrozinho integral, feito à pressão extra, são técnicas que eu ensino, depois um hambúrguer de tofu, que é delicioso, e que pode levar o mesmo recheio. Aqui podia ser cebola, cenoura e azeitona. As tais estratégias de guerra que eu estava a explicar offline, que a pessoa com o mesmo recheio, numa põe salsa, noutra acrescenta azeitona, pode compor 2 pratos diferentes. Ok, com sabores diferentes. Com sabores diferentes. Uma diversidade. Exato. Portanto, este hambúrguer é frito, a fritura é necessária, QB. Agora, há quem faça da fruta um novo inimigo, da fritura um novo inimigo. Não, a fritura é necessária, sobretudo para quem não come carne, mas, claro, bem feita e em quantidade suficiente. Depois o outro desafio é uma quimpira de cenoura. Quimpira, eu escolhi mesmo os mais esquisitos. É um corte muito engraçado. Portanto, quem olha, no fundo, é cenoura às tirinhas, mas tem um corte com uma faca especial japonesa, que as facas agora que são muito nos sushis, e é muito interessante porque o cortar também beneficia. Entre eu ralar uma cenoura na máquina tem uma energia e ser eu a cortar tem outra energia, tanto para o alimento como para mim que estou a trabalhá-la. Okay. Portanto, são todos esses detalhes que fazem parte do processo de aprendizagem. Para terminar, agrião refogado. É fantástico. Eu uso o agrião todo, lavo, corto e refogo rapidamente como se fosse saltear. Tempero com molho de soja. É fantástico. É uma maravilha. Deve ser muito... Mas normalmente só usamos as folhas, certo? Certo. Então eu uso o agrião todo. Aqui neste prato é importante, temos aqui as fibras, não é? A cenoura eu não a descasquei, eu escovei-a. Portanto, tenho aqui as fibras todas. Paulo, eu não quero diga. Que perca aí a sua embalagem do seu raciocínio, mas temos que fazer aqui a ressalva que é todos estes alimentos, a Paula vai buscá-los a sítios com certificação biológica. Eu procuro
esses lugares, cada vez há mais. Ali à volta de Torres Vedras temos várias quintas e aqui no Conselho de Mafra. E no Conselho de Mafra também temos, que eu acho que isso é fantástico. Mas é melhor comer uma cenoura, perdão, não seja biológica, do que não comer. Ok. Portanto, tudo é relativo. Eu nem sempre uso produtos biológicos quando não os tenho à mão. Não vamos entrar em radicalismo, não é? Não. Radical é não comer. Ok. Eu vou comer alguma coisa do supermercado. Que às vezes eu não vou comer porque não tenho biológico, mas depois vou ali à esquina e vou comer outra coisa qualquer. Outra coisa importante é a mastigação. Que a mastigação fortalece os dentes. Para quem não sabe, cada dente representa um órgão, portanto a mastigação fortalece os dentes e desenvolve o próprio cérebro. Não basta eu comer tudo batido, isso não me vai alimentar. E é muito engraçado que se eu como a cenoura em caipira, no caso miudinha, dá-me um efeito no estômago diferente que se eu como em pedaços grandes. Então se eu tenho muita fome, eu gosto da cenoura cortada em pedaços maiores, em cunha. E tem um sabor diferente também. É muito engraçado essas dicas. E então, vamos para o jantar. Normalmente, o meu almoço é o meu jantar. Foi a coisa mais fantástica que eu aprendi no Brasil. Que não há cerimónias, que eu já vario tanto. Eu sou capaz, se eu quiser, no mês, não repetir um prato. Que o meu almoço é o meu jantar. Eu chego ao jantar e aqueço. Mas, para não ficarmos aqui só no aquecer, tenho aqui a sugestão de um creme de millet, que é um cereal, muito fácil de fazer, e com o recheio que me sobrou do almoço, porque eu fiz um pouquinho a mais, o recheio do hambúrguer, eu vou fazer um risoto com o arroz integral que também me sobrou do almoço. Okay, vou aproveitar, faço um risoto, tempero com um pouquinho de vinagre de arroz, um bocadinho de shoyu. Depois, para acompanhar, posso fazer uma cebolada de seitã, em que gosto de cozinhar o seitã na panela de pressão. Aliás, eu faço o meu próprio seitã. E uns brócolos escaldados. E não temos direito à batata. Já lá vamos à batata. Lembro. Então, aqui em relação aos brócolos, o que é escaldar? Escaldar é uma panela com água a ferver, em que colocamos sal e colocamos os brócolos a escaldar. Eu faço sempre a analogia da batata frita, é como se estivéssemos a fritar a batata, mas é água, atenção. Porque se eu for tapar, o brócolis não apanha oxigênio, vai escurecer e vai murchar. O que acontece normalmente, os legumes estão espapassados e estão sem vida, e os legumes têm que ter vida. As tais técnicas que são importantes aprender. A batata. Normalmente eu não como batata por guludice, porque eu não sou santa, tenho os meus vícios também, mas normalmente eu não como batata, porque a batata não é saudável, para além dos agrotóxicos, prefiro a biológica, mas a batata tem até nicotina. Nicotina? Sim, dentro das coisas negativas que ela tem até nicotina. Portanto, não aconselho. Em substituto da batata, aconselho um tubérculo delicioso, para além da batata doce, que é fantástica, que eu gosto, por exemplo, de frita, é muito boa, tem o inhame. Mas não é o inhame dos Açores, é um inhame de origem japonesa, que é assim pequenino, cabeludinho, e costuma estar nos hipermercados perto da mandioca, do gengibre. Pode usar como a batata. É cozido? Cozido com casca, pode ser frito, pode ser em sopas, na sopa de miso fica muito bom, e é fantástico. Inclusive, ele é anti-inflamatório. Temos até tratamentos externos, outra coisa fantástica, com esta alimentação nós fazemos tratamentos externos. Se eu ralar o inhame e puser um bocadinho de farinha, faço um cataplasma e posso desinflamar alguma inflamação que eu tenho. Chego ao cúmulo, que se eu tiver um pico dentro da mão e eu não consigo tirar esse pico, eu faço o cataplasma de inhame, o cataplasma vai abrir a mão e vai chupar esse dito pico. Fantástico. Para finalizar, não devemos comer 3 horas antes de ir para a cama, para não subcarregar o organismo. Não devemos 3 horas antes de ir para a cama, e há outra coisa que estamos praticamente a finalizar já em cima do nosso tempo. Há outra coisa que quero que me diga, é que não foi incluído aí nenhum alimento entre as refeições. Exatamente. Não há necessidade de comermos entre as refeições.
Uma pessoa que tenha fome entre as refeições não comeu como deve ser ou não comeu um alimento adequado e o seu organismo está fraco. A mesma coisa que as pessoas acordam de noite para comer. É sinal que o estômago está fraco. Uma pessoa que está bem alimentada não tem que estar sempre a pescar. Porque se estivermos sempre a comer, estamos a subcarregar o organismo, estamos a enfraquecer. Então é essa a explicação. Exatamente. Os benefícios, muito rapidamente falo, os benefícios desta alimentação. O que é que ganha o corpo físico com esta alimentação? Ganha saúde, no sentido global, temos vitalidade, acordamos mais cedo, não precisamos dormir tanto, ficamos mais risonhos, porque como eu disse, temos maus fígados, não queremos rir. Dificilmente teremos uma depressão, temos até mais força para encarar os lados maus da vida, que toda a gente tem. As agruras, não é? As agruras da vida, porque estamos com saúde para isso. E é isso, temos mais nica, mais força, mais vitalidade, mais alegria de viver e paixão pela vida. Eu passei a ter mais paixão pela vida e até atração pelas artes, pelo artesanato, tudo, porque esta culinária também, se a pessoa quiser, também puxa muito para o lado artístico. É uma arte. É uma arte. E fazer tudo muito bonitinho, bonequinhos, podemos fazer montes de coisas deliciosas e bonitas. Paula, foi um gosto. Estávamos aqui mais uma hora ou duas a conversar sobre receitas e sobre esta alimentação. Não temos tempo, mas vamos ter tempo para que a Paula deixe os seus contactos e sei que tem evento proximamente. Exato, portanto, no próximo fim de semana, dia 18, a partir das 11, eu estarei na Lourinhã num evento que se chama Um Dia pela Vida, que é um evento que tem andado a acontecer na luta contra o cancro. Eu estarei lá com uma tendazinha a divulgar com orientação alimentar, terei alguns produtos para as pessoas provarem, para as pessoas comprarem e ofereço desde já, a primeira pessoa que me telefonar, uma orientação na Lourinhã. E às 14 horas, às 16 horas, vai ter uma aula culinária simples, uma demonstração em que irei fazer uma sobremesa sem açúcar e sem glúten, que agora estamos no 100, 100, 100. Sim, agora e todas as quintas-feiras eu faço pão integral, sob encomenda, para além de outras coisas que eu faço que eu posso depois fornecer à pessoa que esteja interessada. Toda a Santa Quinta-feira eu faço pão integral de fermentação lenta, que é o problema do glúten, muitas vezes não é o glúten, é a rapidez e a qualidade do fermento com que o pão foi feito. Um pão que fermenta a noite toda vai ter uma digestão muito mais fácil. Portanto, esta é uma alimentação recomendada para as pessoas que têm problemas com o glúten, não é? As alergias, intolerâncias e também a lactose. Portanto, é adequada a todo o ser que esteja vivo, todo o ser humano, primeiro, mas sobretudo, estava na brincadeira, é sobretudo importante para quem tem problemas de saúde, de glúten, diabéticos, outros, a lactose e outros problemas. Paula, o seu contacto? O meu telefone é 96 36 24 649, eu repito, 96 36 24 649. Tenho o site que é culinariavitalizanteeducativa.com, é fácil. A página no Facebook, Culinária Vitalizante Educativa. É fácil realmente encontrar a Paula, aliás, até porque a Paula é sorriente e reside em Torres Vedras, é um concelho aqui bem próximo do nosso, está coladinho. Paula, foi um prazer tê-la aqui. Um prazer foi todo meu. Muito obrigada. Obrigada a si e a todos. Obrigadíssimo, Paula Perdigão, nesta primeira hora do Essência de hoje, a falarmos sobre culinária vitalizante e educativa.